Seja bem-vindo à nossa aula, As Atribuições da Alma. Você até aqui fez uma jornada extraordinária. Espero que você esteja gostando daquilo que está aprendendo. E hoje nós vamos falar então sobre a nossa alma. Aula passada nós falamos sobre quais são as atribuições do espírito. Nós aprendemos que o nosso espírito, ele tem a atribuição da comunhão com Deus, da consciência e da intuição. E a alma? Que será que é o papel da nossa alma dentro da configuração do nosso ser criada por Deus para expressar a sua glória? Vamos lá, apertem os cintos, vamos decolar que essa aula tá demais. Bom, olha só, biblicamente falando, as nossas principais atribuições estão na alma, né? Então, lá em Provérbios capítulo 2, versículo 10, por exemplo, diz que quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, a inteligência te conservará. Isso já mostra para gente um dos primeiros atributos da nossa alma, que a gente vai ver rapidinho, mas a Bíblia fala muito de alma. Salmo 139 diz: Olha, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe. Então preste atenção. Provérbios 2 diz que a alma conhece. Agora, Salmo 139 diz que a alma sabe. Agora, Lamentações 3:19 diz: Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Ó, presta atenção na construção, hein? Provérbio diz que a alma conhece, Salmo diz que a alma sabe, agora Lamentações de Jeremias diz que a alma se lembra. Então, o que esses outros textos nos mostram? O saber, o conhecer, o se lembrar são funções de quem? São funções da nossa mente. As funções cognitivas e comportamentais humanas, elas são frutos da nossa mente. Portanto, aqui nós chegamos aos atributos da alma, né? O primeiro atributo da alma é o que? A mente, a cognição. E é lá que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente se lembra. Vamos continuar falando então sobre os atributos da alma. Olha o que diz Jó 7. Então me espantas com sonhos e visões, me assombras assim, a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Então preste atenção. Jó está dizendo que a alma escolhe, a minha alma escolhe. Então guarde essa palavra aí com você. Agora, 1 Crônicas diz que dispõe, pois agora o vosso coração e a vossa alma para buscar, ou seja, a alma busca, a alma pode buscar ao Senhor. Agora vamos para Jó 6:7 diz: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Ou seja, a alma pode recusar. Vamos voltar lá então. A alma pode escolher, pode buscar e pode recusar. O que esses e outros textos estão nos mostrando então? Eles estão nos mostrando que a segunda atribuição da nossa alma é o que? A vontade. É a faculdade que o ser humano tem de querer, de escolher, de livremente praticar coisas, de decidir deliberadamente fazer coisas. Então, isso é uma função da alma, uma atribuição da alma, ok? Então, a alma, em primeiro lugar, é a nossa mente, em segundo lugar, é a nossa consciência? Não, nossa vontade, porque consciência é uma função de quê, gente? Do espírito. Bom, vamos continuar falando sobre os atributos da alma, então? Olha o que diz lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Está mostrando aqui que a alma pode o quê? Amar.
2 Samuel 5,8 diz: Porque Davi disse naquele dia: qualquer coisa que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos, os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Opa, a alma pode odiar, mas a alma pode amar, como nós vimos no texto anterior, mas a alma também pode odiar, ok? Depois, olha o que diz Isaías 61. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra. Opa, preste atenção, a alma pode amar, pode odiar, pode alegrar. Então, esses e outros textos estão mostrando para a gente a terceira atribuição da alma, que é o quê? A emoção, o ódio, o amor, a alegria são o quê? Emoções. Então, a emoção é uma sensação física irracional que nos permite, né, provocado por algum estímulo, reagir emocionalmente. Então, esse é o terceiro atributo da nossa alma. E a nossa alma, pessoal, ela precisa de mudança. Nós não podemos andar confiados nos atributos da alma, porque qualquer pessoa que é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, porque ela é nascida de Deus. Então, preste atenção, é impossível fazer a vontade de Deus andando na carne, andando na alma. Nós precisamos entender isso o quanto antes. Quando nós vivemos na alma, nós tendemos a seguir o nosso perfil individual, a nossa personalidade. As pessoas mais racionais, elas tendem a ser as mais críticas, as mais naturais e as mais buscadoras de explicações para tudo. E nós vimos aqui que no nível do espírito vai ter muita coisa que a sua mente não vai conseguir compreender, porque ela é uma dimensão que não suporta a profundidade das revelações que existem, ok? Então, pessoas mais volitivas, por exemplo, elas tendem a se engajarem com facilidade em coisas motivadoras, mas elas têm dificuldade de perseverar. Você já viu aquela pessoa que começa um monte de coisa, né? Que tem facilidade para, né, começar, para se envolver, mas não tem profundidade, não consegue ser constante. Por quê? Quem é que faz isso? É a alma. Se nós andarmos segundo a alma, invariavelmente nós vamos cair num desses três pontos ou em outros, né? Então, a gente precisa se libertar disso. A gente não pode ser nem emotivo, nem racional demais, nem volitivo demais, porque mente, vontade e emoção são funções da alma. Então, nós precisamos ir para um outro nível e é essa a proposta desse curso. Mostrar para você um nível mais excelente, onde você pode de fato ter uma conexão com Deus Altíssimo, onde você pode de fato conhecer a vontade de Deus. Sabe, a nossa alma, ela precisa de transformação. A palavra de Deus nos mostra com muita clareza que nós precisamos, se nós queremos avançar, de transformação a nível da nossa alma. Deixa eu mostrar para você o texto de Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Muito conhecido por sinal. O que diz lá? Não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Preste atenção, nós só podemos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós renovamos, transformamos o nosso entendimento. Entendimento está lá na mente, né? Está lá na mente. A gente precisa de aprender coisas novas, de aprofundar, e é por isso que nós estamos aqui nesse curso, para a gente transformar, né, a nossa alma pela renovação da nossa mente. Você precisa renovar a sua mente com boas ideias, com pensamentos de paz, com conteúdos que vão produzir realmente a diferença na sua vida, que vão levar você para o próximo passo, que vão trazer clareza. Eu tenho certeza que até aqui muito conceito que você tinha já foi elaborado. E eu tenho certeza absoluta que ao caminhar das nossas aulas você vai aprender muito mais. E para terminar essa aula de hoje, eu quero te mostrar então um outro texto
da palavra de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Preste atenção no que este texto bíblico diz. A vontade de Deus é que nós possamos refletir a sua glória. A vontade de Deus é que nós possamos ser como um espelho. O espelho, ele reflete a imagem de quem está diante dele. E você foi chamado para refletir a imagem de Deus. Você foi chamado para expressar a Deus nesse tempo. De glória em glória, Deus deseja revelar a glória dele através de você. Agora, para isso, nós precisamos ser transformados pelo Espírito do Senhor. Então, nós precisamos nos conectar ao Espírito de Deus para sermos transformados. E eu tenho certeza absoluta que esse é o objetivo do Senhor em conduzir você para fazer esse curso aqui, para fazer esse seminário, para participar desse nosso momento de troca, ok? Eu desejo que você seja transformado pelo poder de Deus. Eu desejo que você tenha, sabe, na sua vida as faculdades espirituais em pleno funcionamento. E para que você consiga ativar o seu espírito na potência máxima, você precisa conhecer a sua alma e colocar ela no devido lugar. O seu espírito precisa governar sobre a sua alma, ok? Lembrando que quando nós falamos de espírito, estamos falando de quê? De consciência, estamos falando de intuição e de comunhão com Deus. E quando nós estamos falando de alma, nós aprendemos nessa aula que nós estamos falando de mente, de vontade e de emoção. Ou seja, a sua mente, a sua vontade, a sua emoção precisa estar submissa ao Espírito. E o seu espírito precisa estar ligado com o Espírito de Deus. Que o Senhor te traga a revelação, deixa eu orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu quero abençoar, ó Pai amado, nesse momento, essa pessoa que acompanhou essa aula, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai, que ela não viverá mais escrava da mente, nem da vontade, nem das emoções, mas que ela será conduzida pelo Senhor, ó Pai, a despertar-se para o teu espírito. Que ela será, ó Pai amado, inspirada pelo Senhor, a ser transformada à sua imagem para revelar a tua glória nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Próxima aula nós vamos aprender então se nós vimos as atribuições do espírito, as atribuições da alma, qual é o papel do nosso corpo nesse emaranhado criado por Deus, que é a nossa existência. Quais são as funções, as atribuições do nosso corpo e qual é o papel dele dentro do nosso ser. Abraço, te aguardo na próxima aula.